Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Arthur e nesse vídeo eu quero falar sobre alguns protocolos de roteamento na internet. Vamos falar sobre princípios de roteamento, protocolos, algoritmo estado do enlace, algoritmo vetor de distância, roteamento interno e externo e políticas de roteamento. O propósito de roteamento numa rede é transferir pacotes de um nó fonte a um nó destino. O protocolo de roteamento implementa um algoritmo de roteamento. Numa rede simples, um esquema com rotas fixas para os pacotes poderia ser suficiente. Porém, para redes mais complexas, com muitos roteadores, é necessária uma cooperação dinâmica entre esses roteadores. Um algoritmo de roteamento é usado para determinar o caminho de um pacote, levando em conta a topologia da rede e o congestionamento numa dada região num determinado momento. A camada de rede de um roteador recebe um pacote da camada inferior, extrai informação de roteamento do cabeçalho do pacote e, se necessário, reescreve parte desse cabeçalho para enviar o pacote ao próximo roteador. Duas funções chaves do núcleo da rede são roteamento e repasse. O roteamento ocorre entre vários roteadores e determina a rota origem-destino pelos pacotes. O repasse ocorre dentro de um roteador e move pacotes da entrada do roteador para a saída apropriada do roteador. Essas duas funções estão codificadas num algoritmo de roteamento e numa tabela de repasse. O que é um protocolo humano? Para que duas pessoas tenham um diálogo, é preciso que ambas as partes sigam um conjunto de regras implícitas. Se substituirmos as pessoas por máquinas, podemos falar num protocolo de rede, que consiste num conjunto de regras para a comunicação entre os dispositivos. No contexto de rede de computadores, há dois modelos de referência de protocolo. O modelo OSI de 7 camadas, que representa mais uma referência teórica, e o modelo TCP/IP de 5 camadas, que representa o modelo efetivamente implementado na internet. Na realidade, existe uma pilha de protocolos internet. Na camada de aplicação, cuja tarefa é oferecer suporte para a aplicação de redes, temos os protocolos SMTP, HTTP, entre outros. Na camada de transporte, encarregada de fazer a transferência de dados de processo a processo do sistema operacional, temos os protocolos TCP e UDP. Na camada de rede, encarregada de roteamento de datagramas da origem ao destino, temos principalmente o protocolo IP. Na camada de enlace, que transfere dados entre elementos vizinhos da rede, temos os protocolos Ethernet, Wi-Fi, PPP, etc. E a camada física é a camada responsável por colocar os bits no fio. As camadas 1, 2 e 3 constituem áreas de atuação quase que exclusivas do sistema operacional do hospedeiro, com muito pouco ou quase nenhum espaço de intervenção do usuário. As camadas 4 e 5 oferecem oportunidades de atuação do usuário. Praticamente inúmeras arquiteturas de aplicação podem ser propostas na forma de aplicativos de rede.
Quando escrevemos uma mensagem, o browser está atuando na camada de aplicação. Ao enviarmos a mensagem, a camada de aplicação envia para a camada de transporte, que quebra essa mensagem em vários segmentos e acrescenta um cabeçalho em cada segmento. A camada de transporte envia esses segmentos para a camada de rede, que acrescenta informações sobre origem, destino, etc., informações importantes para o roteamento e transforma esses segmentos em datagrama. A camada de rede envia o datagrama para a camada de enlace, que acrescenta mais um cabeçalho e cria um quadro. O quadro é transformado em bits pela camada física, que envia esses bits pela rede. Uma vez passado por um switch e um roteador, a camada de enlace organiza os bits num quadro e envia para a camada de rede. A camada de rede lê o cabeçalho e toma decisões importantes para o roteamento do pacote até o próximo roteador. O objetivo do protocolo de roteamento é determinar bons caminhos, ou seja, rotas boas do hospedeiro que está enviando ao hospedeiro que está recebendo, através de uma rede de roteadores. Nesse contexto da internet, caminho vai ser definido como a sequência de passagens de roteadores de pacotes desde um hospedeiro fonte inicial até o hospedeiro final. E bom caminho é o caminho de menor custo, ou o mais rápido, ou o menos congestionado. Roteamento é um dos top 10 desafios de rede. Para resolver o problema do roteamento, os algoritmos de roteamento representam a rede de computadores por grafos com nós e arestas e utilizam a rica teoria de caminho mais curto previamente desenvolvida. A nossa rede de computadores vai ser representada por um grafo G igual a NE, em que N é um conjunto de roteadores, E é um conjunto de enlaces e CAB é o custo do enlace direto conectando A e B. Por exemplo, o custo de W a Z é igual a 5, enquanto que o custo de U a Z é inicialmente infinito. O custo é definido pelo operador da rede. Poderia ser sempre 1, ou inversamente relacionado à largura de banda, ou inversamente relacionado ao congestionamento da rede. Podemos classificar um algoritmo de roteamento como global quando todos os roteadores têm a topologia completa, têm a informação do custo do enlace. São algoritmos do tipo link state ou estado do enlace. Dizemos que um algoritmo é descentralizado quando há um processo de computação iterativa, quando há troca de informações com os vizinhos. Inicialmente, os roteadores só conhecem o custo do enlace dos vizinhos próximos. São algoritmos do tipo distance vector ou vetor de distância. Podemos também dizer que um algoritmo é estático quando as rotas mudam lentamente no tempo, ou dinâmico, quando as rotas mudam mais rapidamente, exigindo atualizações periódicas ou em resposta a mudanças no custo do enlace. O algoritmo de Dijkstra é um algoritmo centralizado, porque tanto a topologia de rede quanto o custo do enlace é conhecido por todos os nós. É realizado por broadcast do estado do enlace, ou seja, disseminação
discriminação a todos os roteadores. Todos os nós têm a mesma informação. Calcula caminhos de menor custo de um nó origem para todos os outros nós. Fornece tabela de repasses para aquele nó. Ele é iterativo, porque depois de K iterações, fornece caminho de menor custo para K destinos. No exemplo a seguir, C de XY representa o custo do enlace direto do nó X para o nó Y. D de V representa a estimativa atual do custo do caminho de menor custo da origem ao destino. P de V representa o nó predecessor ao longo do caminho da origem até V. E N' representa o conjunto de nós cujo caminho de menor custo já é conhecido. Temos aqui um exemplo do algoritmo de Dijkstra. Preenchemos as distâncias em relação ao nó U inicialmente. Depois escolhemos a opção com o menor valor, no caso é 1 do nó X. Depois acrescentamos cada um desses nós escolhidos no conjunto N', de tal forma que as menores distâncias com relação ao nó U são descobertas em cada etapa. Depois de descoberta a árvore de caminho de menor custo a partir de U, é construída uma tabela de repasse. Temos normalmente uma rota de U a V diretamente e outras rotas de U para todos os outros destinos via X. Outro exemplo do algoritmo de Dijkstra. Em cada passo, apenas um dos nós pode ser incorporado no conjunto N'. Lembrando que a árvore de caminhos de menor custo pode ser construída considerando o predecessor de cada nó.